Olá meus amigos, olá meus irmãos, graça e paz, Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui mais um momento, podendo ler as escrituras e aprender com a riqueza da palavra de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 23 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos e começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele. Esperava vê-lo e realizar algum tipo de milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritavam: acaba com ele, solte-nos Barrabás. Observação: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por um assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez eles lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente que, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e aquele que eles haviam pedido o entregou a Jesus à vontade deles. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, aos ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando as sortes. O povo ficou observando as autoridades e ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixava de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, o envolveu num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Glórias a Deus até aqui. Meus amados, nós vemos que aqui já era o momento da crucificação de Jesus, o momento mais precioso da humanidade. Por mais que foi algo brutal, algo terrível, que aconteceu contra o corpo de nosso Senhor Jesus, mas esse era o propósito, de Deus ter enviado teu Filho unigênito para morrer por mim e por você, pelos meus pecados, os teus pecados, para salvar a humanidade da perdição e da morte eterna. Então nós vemos que em todo o tempo, ali os líderes religiosos, eles não tinham o poder de aplicar a pena de morte, Além disso, as questões religiosas também não eram suficientes para levar ali o Império Romano. Império quer dizer, meus amados, Império das Trevas, Reino é reino de Deus, Império é Império das Trevas, é coisa maligna. Então o Império Romano ali ia aplicar a pena de morte sobre Jesus. Eles não conseguiam achar algum tipo de dolo nele para que pudesse aplicar a pena de morte, mas era necessário que Jesus morresse. E ali o povo, com tanta crueldade dentro de si, gritavam: crucifique-o, mate-o, e solte Barrabás, que era um assassino. Então, sendo assim, ali os judeus eles começaram a acusar Jesus Cristo de insurreição. Eles acusavam também de ser contrário ao pagamento de impostos, contrário ao império das trevas. E realmente Jesus era contrário ao império. Mas em relação ao pagamento de impostos, não, porque Jesus diz, dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Mas eles estavam todo o tempo ali insultando Jesus, tentando dizer que ele era criminoso. Então, ao ouvir ali as acusações, Pilatos interrogou a Jesus e não encontrou nele crime nenhum dolo. Em seguida, ele descobriu que ele era mestre, ele era lá da Galiléia, então não era da jurisdição dele. Foi quando ele decidiu enviá-lo a Herodes, pois a Galiléia era a sua jurisdição. Então nós vemos aqui, meus amados, que após a avaliação ali de Pilatos, Jesus foi enviado a Herodes para ser interrogado por ele. E ao ver que era o mestre da Galiléia, Herodes demonstra grande interesse. Ele queria ver um espetáculo de Jesus, ele queria ver algo miraculoso. Ele pediu que Jesus operasse algum tipo de milagre ou ensinasse alguma coisa, e Jesus surpreendeu a todos, inclusive a ele, com um silêncio. Ele não falou nada, ele não abriu a sua boca por nada. Então surpreendeu negativamente aquele homem. E a partir daí eles começaram a zombar de Jesus, ridicularizar ele. Em seguida, Herodes ordenou que o prisioneiro fosse mais uma vez levado a Pilatos, ou governador. Então voltou novamente Jesus para o governador. Algo muito interessante, meus amados, que nós temos que ver aqui na palavra de Deus, que ele diz que Pilatos com Herodes, eles não se davam bem, eles eram inimigos. Eles serviam ao reino, ao império, O reino não, ao império, mas eles eram inimigos. E posterior a essa presença de Jesus entre os dois, eles se reconciliaram. Olha como Deus é maravilhoso. Até no momento da morte, no momento que eles estavam condenando Jesus, Jesus operou uma reconciliação entre esses dois homens. Esta é a presença de Deus. Algo que eu tenho que dizer para mim e para você, que onde está a presença do nosso Senhor Jesus, há mudança, há transformação, há poder, há cura.
Entenda, meus irmãos, que Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Literalmente, o Senhor Jesus é que transforma o homem de dentro para fora. E ali eles reconciliaram, a palavra de Deus diz aqui que eles se tornaram amigos, parceiros de novo. Então, isso acontece, e é interessante, né? Num dia ali que Pilatos e Herodes não se davam bem, e eles acabaram se tornando próximos novamente. Embora eles estivessem ali condenando Jesus, né? Como um agente de reconciliação que ele estava operando. Então, você vê, meus amigos, que naquele momento ali Jesus já estava bastante debilitado por causa da tortura. Eles estavam ali batendo, espancando Jesus, e Jesus não conseguia mais carregar a sua cruz. Foi quando os soldados romanos tiveram uma ideia. Eles obrigaram um estrangeiro de Cirene ali, né, ao ajudar a carregar a sua cruz. Havia uma mensagem nisso, né? Os romanos queriam mostrar a Jesus que nem eles, nem o seu povo sujariam as suas mãos com ele. Mas ali, aquele homem, ele ajudou a Jesus a carregar a cruz. Então, após a morte de Jesus, né, após aquele momento mais precioso, onde ele abaixou a sua cabeça, expirou e entregou o teu espírito para Deus. O espírito voltou para Deus. E naquele momento, Jesus, ele ressuscitou, meus amados. E ele tomou a chave do inferno, a chave da morte. Ele tomou, né, o poder que o mundo era dominado pelo império das trevas, agora não é mais. Jesus venceu a morte, venceu toda a obra das trevas e pôs um fim, né, nesse domínio. E agora nós temos a rica oportunidade, eu e você, de termos a vida em Jesus Cristo. Amém? E após isso, a gente vê que ali José de Arimateia, um dos mestres do Sinédrio, ele foi até Pilatos pedir autorização para sepultar o corpo de Jesus. E foi concedido isso. Então, isso foi um ato de honra, né? Um homem que era temente a Deus, e ele viu que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, e ele quis ter um cuidado, um zelo pelo corpo. E ali ele comprou, né, o local, e ele fez o sepultamento de Jesus, um lugar limpo, puro, que foi inaugurado pelo corpo de Jesus. Então, meus amados, e a gente vê que depois disso que Jesus foi sepultado, né, ali nós tivemos a vitória em Cristo Jesus. Jesus venceu todas as coisas, ele pagou o preço de sangue, ele entregou a tua vida, né, pelo meu e teu pecado. Por isso, meus amados, dê valor pelo que Deus fez, dê ouvidos à palavra de Deus, porque só encontramos a salvação, meus amados, em Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa cada dia mais alcançar a excelência com Cristo Jesus. Eu desejo ao teu coração a graça e a paz de Jesus.